Olá, chegou a sexta-feira e estamos juntos encerrando mais uma semana. E é sempre muito bom contar com o seu carinho aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, canal 14.1. Obrigado a você também que nos acompanha através do nosso site, redebrasiloficial.com.br. No YouTube também é possível você acompanhar toda a programação da Rede Brasil. Basta você acessar youtube.com, lá você digita Rede Brasil Oficial, você vai acompanhar o nosso programa ao vivo, também vai acompanhar toda a programação da Rede Brasil de Comunicação. Olha só, aproveita e avisa todo mundo que o assunto do dia já está no ar e hoje está imperdível. Aqui no programa, vamos conversar hoje sobre sarampo e coqueluche. O avanço dos casos registrados de sarampo aqui no Brasil tem levado a uma série de dúvidas sobre a doença e também sobre a vacina, principal forma de prevenção. Atualmente, 3 estados brasileiros estão com surto ativo de sarampo: São Paulo, Pará e Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde confirmou 426 casos de sarampo em 7 estados aqui do nosso país. O novo boletim do Ministério da Saúde foi divulgado no último dia 17. Outros 810 casos estão sendo investigados aqui no nosso país e 986 já foram descartados. São Paulo, a gente lembra que lidera o ranking com o maior número de infecções. Representa 82% de todos os registros do nosso Brasil. Aqui no estúdio, para tirar as nossas dúvidas sobre o tema, vamos conversar com 2 especialistas. Primeiro, quero apresentar a doutora Amanda Pereira. Doutora Amanda, ela é pediatra. Também vamos conversar aqui no nosso programa com o George Dimec. George é diretor do controle de doenças transmissíveis da Secretaria Estadual de Saúde. Daqui a pouquinho, a gente escuta aqui mais sobre sarampo, mas agora vamos entender um pouco mais sobre a coqueluche, que também faz parte do nosso tema. É uma doença infecciosa que vem preocupando muita gente aqui no nosso estado. Confira! A coqueluche é uma doença que afeta a traqueia e os brônquios. No estado, o número de casos da doença dobrou este ano, segundo o boletim epidemiológico mais recente da Secretaria Estadual de Saúde, a SES. As notificações tiveram um aumento de 101% entre janeiro e junho de 2019. Já os casos confirmados cresceram em 109% em comparação ao mesmo período de 2018. A baixa procura pela imunização é o principal motivo para isso acontecer, como explica este infectologista. Ocorre principalmente por conta da quebra, do número de pessoas que não respondem ao chamamento para vacinação. Então, a coqueluche é uma doença que a gente, para mantê-la sob controle, para que a gente não tenha surto de coqueluche, que a gente obtenha de 90% a 95% da população de risco, que no caso são os bebês, até o ano de vida, vacinados. Então, esses 245 casos são relativos ao boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, divulgado agora no início de julho, e que aponta para que, nesse primeiro semestre de 2019, a gente tem quase o dobro de casos notificados no mesmo período de 2018. Inclusive, esse boletim ele ressalta que a gente, ali entre os meses de fevereiro e começo de abril, Pernambuco saiu da curva da zona, assim, digamos, de segurança e passou a entrar na zona epidêmica. Mas aí, a partir de maio, a gente volta a ficar numa zona um pouco mais confortável. Gestantes a partir da 24ª semana, bebês com menos de 1 ano e profissionais de saúde devem ser vacinados. Pernambuco tem atualmente 566 suspeitas e 245 confirmações. A maioria dos casos são em crianças de 2 a 5 meses. A doença pode trazer complicações ao paciente e também pode ser transmitida facilmente pelo ar. Então, a coqueluche é uma das doenças de transmissão aérea mais contagiosas que existem. Então, o indivíduo com coqueluche, ou naqueles dias que precedem o início dos sintomas, ela está eliminando o tempo todo a bactéria no ar, através da fala, tosse e espirro. E essa criança vulnerável a entrar em contato com essas bactérias, elas vão desenvolver a doença que se caracteriza pela presença de febre, tosse, uma tosse repetitiva que não deixa a criança se alimentar, não deixa a criança dormir, e muitas vezes, após vários episódios de tosse, essa criança ela diminui a quantidade de ar, durante a respiração, ela pode ficar roxinha, cianosada, ela pode até mesmo perder a consciência e apresentar crises de convulsão. O diagnóstico é feito no consultório médico, sem a necessidade de exames elaborados. O
O diagnóstico inicialmente é clínico, né, chama a atenção do médico pediatra. Essa criança que arrasta um quadro de tosse, uma tosse mais intensa, mas ele precisa ser confirmado através de exames laboratoriais, onde se aplica um cotonete no nariz ou na boca da criança, é levado ao laboratório e se confirma a presença dessa bactéria. O tratamento é ambulatorial, ou seja, feito dentro da unidade de saúde. A prevenção se passa pelo isolamento daquele indivíduo com o caso suspeito ou confirmado e principalmente através da vacinação. Lembrar também que todas as gestantes, elas devem, a cada gestação, ela deve ir a um posto de saúde e tomar a vacina para se proteger e criar anticorpos e passar esses anticorpos para o bebê, para que quando o bebê nasça, ele esteja protegido nos primeiros 6 meses de vida contra qualquer luxo. É muito importante, a gente vai debater muito aqui no decorrer do nosso programa, né? Você se preocupar em atualizar a caderneta de vacinação do seu filho. Isso é muito importante para evitar essas doenças que, infelizmente, voltaram, né, a infectar nossas crianças, nossos adolescentes e até os adultos. No decorrer aqui do programa, vamos entender mais todo esse processo de diagnóstico, de tratamento e de cura dessas doenças. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir os nossos convidados de hoje. Mas agora a gente quer ouvir você que está em casa. Venha participar aqui do nosso programa. Temos uma pergunta para você responder. É a nossa enquete do dia. Hoje, a pergunta é bem simples. Vamos lançar aqui a nossa enquete. Você vai ligar para nos responder o seguinte. Você conhece os sintomas do sarampo e da coqueluche? Sim ou não? A pergunta é bem objetiva. Você vai ligar no 3424 1547 ou no 3424 1977. São 2 números, estão disponíveis para você participar conosco aqui do nosso programa. facebook.com/assunto do dia é a nossa fanpage. Lá você também já pode participar, deixar seu depoimento sobre o tema, sua pergunta e também responder a nossa enquete de hoje. E se você está com o WhatsApp em mãos, acredita que a comunicação vai ser mais rápida? Manda para a gente muitas perguntas no 99209-4819. 99209-4819. Você escreve sua pergunta daqui a pouquinho. Vou repassar as perguntas aqui para os nossos convidados e eles terão o maior prazer em responder a cada dúvida que venha chegar no decorrer aqui do nosso programa. Vamos dar boas-vindas aos nossos convidados. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Doutora Amanda Pereira, ela que é pediatra. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada, Valdson. Também queria dar boas-vindas ao George Dimec, ele que é diretor de controle de doenças transmissíveis da Secretaria Estadual de Saúde. George, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, prazer estar aqui também. Um prazer para a gente falar de um tema, né, que tem gerado muitas dúvidas. Há muito tempo as pessoas têm dúvidas sobre sarampo e sobre coqueluche. Ouvimos falar por muito tempo que a doença teria sido erradicada aqui no nosso país. E de fato foi. O sarampo passou um tempo, né, com esse título de erradicado aqui no nosso país, mas agora voltou a preocupar não só as autoridades, como também toda a população. E a gente já começa respondendo para quem está em casa, doutora. Essas doenças são causadas por vírus, bactérias, e quem está em casa precisa se preocupar e preveni-las? Tem como prevenir essas doenças? Fique à vontade. O sarampo é uma doença causada por um vírus e a coqueluche é uma doença causada por uma bactéria. Mas ambas têm como ser prevenidas por vacinas. As vacinas da coqueluche, elas são dadas em 3 doses no primeiro ano de vida e depois as crianças devem ser submetidas a reforços. A vacina do sarampo, ela é dada aos 12 meses, ou seja, quando a criança completa 1 ano, e depois existe uma nova dose aos 15 meses. Nessas situações de surto que estão acontecendo, a gente pode ter algumas particularidades das vacinas em alguns estados que podem ser diferentes, assim como tentar antecipar alguma dose, caso a criança vá ser exposta, isso é uma particularidade. E o que é que veio a contribuir para esse novo surto aqui no nosso país e para aumentar tão significativamente, né, o número de casos de coqueluche aqui em Pernambuco, principalmente? Então, a coqueluche ela é uma doença cíclica. Então, dizem que a cada 4, 5 anos ela fica circulando endemicamente, mas ela volta a circular com maior intensidade. Então, o último surto que a gente teve foi em 2014, né, um aumento de casos. Então, passado 4 anos e meio, 5, tivemos agora em 2019 esse aumento. O que contribui é a não vacinação. Então, como a doutora falou, nós temos uma vacinação naqueles primeiros meses e a vacinação que previne esses casos mais graves em bebês, que é a vacinação da gestante, a partir do meio para o final da gestação. Quando a gente lembra dessas doenças, a gente fala que são doenças infantis.
É o mesmo que dizer, doutora, que só acontece ali na infância ou não? A pessoa pode contrair uma dessas doenças na adolescência ou até na fase adulta? Sim, pode. Pode, né, doutora? O sarampo é uma doença que atualmente é pouco comum se encontrar na faixa etária de idosos, porque provavelmente já tiveram essa doença no passado. É uma doença que hoje em dia seria mais comum em crianças pequenas e adolescentes. A coqueluche é uma doença que a vacina não tem tanta eficácia quanto a do sarampo, então a gente pode ter uma faixa etária um pouco mais expandida, acometida. Mas também os adolescentes são um grupo de risco. Os adultos que convivem com crianças pequenas são grupo de risco e as crianças abaixo de 1 ano são as que apresentam os quadros mais graves. A gente falou também dos estados, né, onde tem esse surto ativo, são 3 estados aqui do nosso país, entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro também e o Pará. Pernambuco tem que ficar despreocupado ou o estado também, né? A Secretaria de Saúde aqui do nosso estado está em alerta também que pode ter um possível surto de sarampo aqui no nosso estado. Ao contrário, a gente tem que manter esse alerta, porque, em geral, as coberturas vacinais do estado, elas variam por município, né? Estão, inclusive, iguais ou menores do que a gente tinha em 2014. Então, a gente tem que, enquanto cidadão ou enquanto profissional de saúde, a gente tem que recuperar essas coberturas na população com indicação de vacina. Enquanto não tiver a medida exigida, nós estamos todos sob risco de adoecer. Existe uma meta a ser atingida, né, de cobertura vacinal. Aí o que é que o poder público tem feito para conseguir atingir essa meta? Depende muito também da população entender o chamado do poder público. Mas o que é que vocês estão fazendo para reforçar e imunizar quanto mais pessoas? Então, são várias ações. Por exemplo, na última campanha de influenza, vacinação da gripe, foi oferecido a todo mundo que estava com o cartão de vacina atrasado, atualizar essas vacinas. Há sempre mobilização, certo? Por exemplo, eventos de massa, a última Copa, sempre Carnaval, sempre que tem uma movimentação de pessoas, porque o sarampo ele vem de fora, né? Ele vem normalmente de pessoas de outros lugares. Se trabalha com taxistas, se trabalha com pessoas que trabalham em hotel, se trabalha com pessoas que trabalham no aeroporto, tentando criar um cinturão de proteção para que esse viajante não traga esse vírus, né? E, enfim, na rotina dos serviços, principalmente as mães, né, e que estão sempre mais acompanhando as crianças, tentar sempre manter atualizado, convencê-las a manter atualizada a vacina das crianças. Dessas duas doenças, tem uma que preocupa mais? É a que é transmitida pelo vírus ou pela bactéria? Sarampo ou coqueluche? Ou as duas têm suas gravidades e se não ter atenção adequada pode levar a óbito as duas ou é mais o sarampo que leva a pessoa ao óbito, doutora? Ambas são doenças de altíssima transmissibilidade pela via aérea. O sarampo ainda se acrescenta a possibilidade de ser transmitido pela via ocular também. Ambas também têm risco de mortalidade. A coqueluche, a mortalidade é maior abaixo de 1 ano, principalmente abaixo de 6 meses, por complicações respiratórias. Já o sarampo é uma doença que antigamente matava bastante, também por complicações respiratórias. A principal causa de óbito era a pneumonia. Hoje em dia nós temos uma população que também é vacinada para o pneumococo, que é uma bactéria que causa pneumonia. Então, provavelmente as complicações serão menos graves do que foram antigamente, mas elas também estão em risco de acontecer e com risco de óbito. As crianças pequenas com mais risco e as pessoas acima de 20 anos geralmente têm a doença do sarampo um pouco mais grave. Então, quanto mais cedo, né, o diagnóstico, melhor a resposta ao tratamento e tem cura sim as duas doenças, né, doutora? Sim. Quanto mais cedo, melhor a resposta e melhor a nossa chance de deixar esse indivíduo isolado para que a gente não transmita a doença para outras pessoas que são suscetíveis. E hoje os profissionais de saúde eles estão mais treinados e mais atentos em relação ao diagnóstico dessas duas doenças, porque, né, voltaram a atingir nossa população. Porque de um tempo para cá, como estava erradicado o sarampo, tem profissionais mais jovens que não tiveram contato com pacientes que tiveram a doença. Mas hoje tem um treinamento e uma atenção mais especial para essas doenças em específico? Inclusive, essa foi uma das causas do grande surto que a gente teve aqui em 2013 e 2014. A gente tinha desaprendido a ver o sarampo. Olhava mais a dengue, que também tem as manchas vermelhas, e ninguém acreditava que ele ia voltar. Então, a partir de 2013 e 2014,
voltou a agenda e voltou a gente a suspeitar de sarampo, mas é uma rotina. Então, assim, cabe a cada profissional pensar nessa hipótese diante de um quadro sugestivo. Então, tem um trabalho de mobilização, ajuda muito quando ele volta para a mídia, como agora no caso de São Paulo, porque fica todo mundo mais sensível, mas termina sendo uma ação de todo mundo lembrar dessa hipótese dentro de caso que tem o quadro sugestivo. E a gente precisa temer mesmo, doutora, porque uma pessoa infectada lá em São Paulo, se deslocar aqui para Pernambuco, pode, né, ser um potencial transmissor do sarampo, por isso que a gente precisa ficar em alerta. Aqui não tem casos confirmados, ou tem já casos de sarampo este ano confirmados? Ano passado tivemos 4 casos. Esse ano não tem nenhum caso confirmado, mas a gente precisa se preocupar mesmo, porque a transmissão pode ser feita assim, alguém se infectou lá em São Paulo, veio para Pernambuco, transmitiu a doença para uma criança, né, um bebê. Funciona dessa forma também a transmissão? Funciona. O sarampo, especialmente, a partícula viral fica em suspensão no ar. A gente chama de aerossol. Então, essa suspensão, ela dura 2 horas. Imagina uma pessoa que faz um voo, São Paulo-Recife. A taxa de infectividade durante essas 3, 4 horas de voo é de 90% das pessoas que estão naquele avião que sejam suscetíveis, ou seja, não vacinadas, poderiam se contaminar. E se esse avião for uma escala, como fica 2 horas no ar, o próximo passageiro que entra também está, se for suscetível, também pode pegar a doença dessa forma. Para alguns lugares fora do país, a gente precisa preencher, né, alguns requisitos. Dentre os requisitos, a vacinação para algumas doenças em específico. E no caso, como vivemos um período de surto, quem sai daqui de Pernambuco para São Paulo precisa ter a vacina atualizada? É cobrada isso no embarque? Tem informações sobre isso? Não é muito da sua área, né, George? Mas posso falar. Mas pode falar sobre isso. Existe essa preocupação e esse pedido? Então, é assim, o Brasil ele é signatário do Regulamento Sanitário Internacional. Então, esse regulamento, a partir de 2005, mas principalmente a partir de 2012, não se restringe viagem, ou não se deve restringir viagem, então o Brasil cumpre essa orientação, de pessoas vacinadas ou não vacinadas. O que se recomenda é que as pessoas, ao viajar, se vacinem. Alguns países, claro, exigem a febre amarela, exigem outras vacinas, mas o Brasil não. Então, pode ir e vir à vontade. Então, qual é a precaução? É nós, cidadãos de Pernambuco, cidadãos brasileiros, como o mundo circula aqui em Pernambuco, o mundo circula no Brasil. E o sarampo está em todos os continentes. Está na América do Norte. Recente na Europa, não foi? Está há anos um surto na Europa com milhares de mortes. Está na Oceania, está na África, está na Ásia. Então não tem lugar seguro para o sarampo, quando estamos cercados. Aqui houve um surto na Venezuela, mas se você for procurar, tem em todos os países. E agora em São Paulo, que é uma área de alto fluxo, com Pernambuco também, como era também o Pará. Então, cabe a cada um ter essa responsabilidade. Então, o que a gente pode fazer? A gente atualizar a vacina e se proteger. Principalmente, se a gente quiser proteger nossa comunidade, quem trabalha com gente com viajante. Sim. Então, além da população de risco, né, que são as crianças, da população com indicação de vacina, se você tiver com o cartão desatualizado, se você tiver interface com viajantes, você também deve procurar a vacina. Negligenciando a vacina, infelizmente a criança foi infectada ou pelo sarampo ou pela coqueluche, doutora. Aí existe a preocupação que muitos pais eles costumam queixar que quando chegam no serviço de emergência, a primeira resposta que tem, né, daqueles sintomas que a criança está apresentando é uma virose. Volte para casa, fique em observação. E os pais têm se queixado muito disso, né? E os médicos, eles estão mais meio que sensíveis, né, a investigar um pouco mais, já que essas doenças estão ativas aqui, porque o diagnóstico das duas que a gente acompanhou é um diagnóstico clínico. Não tem um exame específico para se chegar ao diagnóstico da coqueluche e do sarampo. Como é que essas doenças elas realmente se apresentam como as viroses gripais mais comuns? O sarampo é uma virose, já que é causada por um vírus. Mas a gente precisa compreender que a fase inicial dessas doenças, ela realmente é muito inespecífica. São sintomas que podem estar presentes em várias outras doenças e que, por isso, dificultam um diagnóstico tão precoce. Diante de uma situação epidemiológica de maior risco, a gente tem uma responsabilidade, enquanto profissional de saúde, de levantar a suspeita quando o caso foge um pouco da apresentação habitual. A criança que foi exposta ao vírus do sarampo, ela deve ser submetida a um cuidado
ou vacinal, ou com a aplicação de imunoglobulina, dependendo da situação, da idade, que deve ser tomado logo após os sintomas aparecerem. O problema é que as manchas vermelhas, elas não vêm logo de cara. Elas demoram 4 dias em média para aparecer. E aí no começo você considera um quadro gripal realmente. Já na coqueluche, que no começo também começa com quadro gripal, a gente só começa a considerar lá para 10 dias de tosse, que é quando a coisa começa a se prolongar e aí as coisas mais graves começam a acontecer também. Então não são doenças tão fáceis de se pensar logo no começo da apresentação clínica. Mas assim, a demora, né, de chegar ao diagnóstico pode também trazer alguma complicação para essa pessoa? A demora, pouco, ela né, principalmente atrapalha a nossa prevenção de passar a doença para outras pessoas. Mas a questão de instituição do tratamento, geralmente o tratamento é eficaz, no caso da coqueluche. No caso do sarampo, o tratamento é muito mais de suporte. E em algumas situações de maior gravidade, a gente faz vitamina A para o paciente. Mas a gente geralmente tem boa resposta. Nas populações de maior risco, a nossa vigilância deve ser maior. Agora a gente vai àquela rápida pausa, você vai parar, beber um copo com água, tomar um cafezinho e aguardar. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já! E hoje aqui no programa estamos falando sobre sarampo e coqueluche. E agora vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E a Tânia Silva vai trazer essas informações a partir de agora. Vamos fazer contato com a Tânia. Olá, Tânia Silva. Oi, Valdson, ótimo dia para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é do site da revista Saúde Abril. Adulto deve tomar a vacina do sarampo? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem, inclusive depois do surto da doença em algumas cidades brasileiras. O presidente da Sociedade Brasileira de Imunização, Juarez Cunha, explicou que, com exceção daqueles que possuem a comprovação de que recebeu a vacina no passado, o indicado é retornar ao posto de saúde para fazer o reforço da dose. Ele também explica que não é preciso tomar a vacina às pessoas que já foram infectadas com o vírus do sarampo. O problema é que os sintomas do sarampo podem ser confundidos com outras doenças, como é o caso da catapora. Na dúvida, procurar um médico, buscar a prevenção através da vacina é fundamental. A dose única tem eficácia de 90% a 95% na proteção contra a doença, enquanto a dose dupla fica entre 95% e 98%. Agora a gente volta ao estúdio com você, Valdson. Muito obrigado a Tânia Silva pelas informações. E agora eu faço uma pergunta para a doutora Amanda. Será que o adulto também pode ter o cartão de vacinação e esse cartão está em dia? Aí você não vai só falar, como vai provar algumas coisas aqui, né, doutora? Eu resolvi trazer o meu cartão, já que um dos meus papéis aqui é estimular a população a estar vacinada. Eu tenho até mais vacinas do sarampo do que o que é preconizado, porque eu acredito que minha mãe me levou em todas as campanhas na época. Tem uma vacina aos 9 meses, teve uma vacina com 2 anos, teve uma nova vacinação com 5 anos e teve uma nova vacinação aos 18, numa campanha que houve de rubéola. Não tinha só a de rubéola isolada, eu terminei tomando a tríplice viral. Mas o correto, atualmente, é uma vacina aos 12 meses e uma vacina aos 15 meses. E para quem não lembra, né, do cartão de vacina, está perdido ou descuidou, mostra pra gente, doutora, a caderneta, né, de vacinação. Essa é a caderneta atual. Essa é da criança, né? E essa é a minha. Essa aí bem preenchida, né? Quem trabalha na área de saúde deve ter um orgulho, hein, George? Ver assim uma preocupação tão intensa. E uma coisa importante, a gente vê, às vezes, a pessoa não sabe se tomou. Então, se não tomou ou não sabe se tomou, é importante tomar. Até os 49 anos tem que ter pelo menos uma dose. Então, se você não tem registro nenhum, se perdeu na mudança, perdeu na enchente, vá lá tomar novamente. Parece que a gente está falando algo, né, que não vem acontecendo, mas é cada vez mais comum. Essa resistência à vacinação, porque a única forma de prevenir é se vacinando, mas por incrível que pareça, tem gente que ainda resiste. Por quê? Tem alguns motivos, foram alguns boatos também que circularam, George, isso atrapalha, né, e vem atrapalhando cada vez mais essas campanhas que a Secretaria Estadual de Saúde vem realizando, também o Ministério da Saúde. Então, muitas mães têm medo, né, da vacina, qualquer vacina, da vacina do sarampo,
Mas, na verdade, é o contrário. A vacina protege a criança. A única coisa que a vacina traz é proteção. Ela é contraindicada só para gestantes porque tem um componente da rubéola. Mas, tirando isso, para todas as crianças nas faixas etárias prescritas e para todo mundo que está com a pendência no cartão de vacina, ela é muito segura e isso faz proteger. Então, a única consequência da vacina é a criança não adoecer. O contrário acontece quando, às vezes, a gente acompanha. Aqui em Pernambuco tivemos em 2013, a gente viu no Pará, no Amazonas, os óbitos. Então, a gente vê, quando noticia óbitos por sarampo, principalmente em crianças menores, aí a mãe se fala, podia ter vacinado e não vacinei. Então, a hora de prevenir é agora. Essa criança ela já sai da maternidade com essa caderneta, né, de vacinação, e a partir de que momento a pediatra começa a cobrar dessa mamãe, quando se visita o pediatra com regularidade, a atualização da caderneta? A atualização da caderneta é um direito da criança e a gente faz essa cobrança em todas as consultas. E a conferência da caderneta da criança, e não é um papel exclusivo do pediatra, deve ser feito pelo agente comunitário de saúde, deve ser feito pelo profissional de enfermagem da unidade de saúde da família também, que consegue ter essa proximidade da população muito maior do que o pediatra que está no serviço terciário. Vamos fazer uma revisão para quem está em casa nos acompanhando, doutora? Quais as principais vacinas que essa criança ela deve tomar? Assim que nasce, tem a tríplice viral, é a BCG, como a gente falava. Eu ainda não tenho filhos, doutora, então eu peço que a senhora ajude a gente a explicar para quem está em casa. Quando a criança nasce, ela toma logo 2 vacinas, hepatite B e BCG, que tem a ver com a tuberculose. Protege para formas graves de tuberculose. A primeira vacina, que tem a ver com o assunto de hoje, é aos 2 meses de coqueluche, depois nova dose aos 4 de coqueluche, nova dose aos 6 também do componente de coqueluche. E depois, com 1 ano, a criança tem a dose do sarampo e tem também nova dose de coqueluche. Aí é um direito dessa criança ter, né, acesso à vacinação, e a Secretaria Estadual de Saúde, ela garante isso a essas famílias? Sim. Essa vacina, a mãe, a família, ela vai procurar o posto de saúde mais próximo da sua casa. Dependendo da organização daquele município, pode ter naquele posto, ou alguns municípios centralizam até para a questão de logística de vacina, não perder doses e tudo. Eles vão indicar onde naquele município vai haver aquela vacinação. É importante ressaltar também que no caso da coqueluche, o bebê ele está protegido só com 6 meses. Então, até 6 meses ele pode ter a coqueluche e essa idade que é mais risco de agravar e risco de morrer. Então, para evitar esse adoecimento até o 6º mês, a mãe tem que se vacinar. E ela tem que se vacinar a cada gestação. Se tiver 15 gestações, tem que tomar 15 doses. E se faltou ali no posto de saúde? Porque o posto de saúde, geralmente, a administração é municipal, né? A unidade de saúde da família é municipal. Mas ele pode também recorrer ao Estado, né? Secretaria de Saúde, para ter um reforço ali naquela vacinação? Então, essa vacina não está faltando na rede. Contingencialmente vai faltar em um posto ou outro, questão de organização de logística. Alguns postos são mais procurados que outros. Mas vai ter. Então, até nesse posto que a pessoa procurar e não achar, ele vai indicar onde vai estar. Normalmente nos postos é que tem mais facilmente. Aí a gente falou no começo do programa, doutora Amanda, que o sarampo em específico, né, a transmissão é feita por via oral. Se a pessoa tossir ou espirrar, pode ter essa contaminação. A gente tem um vídeo especial para explicar um pouco mais sobre essa transmissão do sarampo. Aqui em Pernambuco não tem nenhum caso confirmado em 2019, graças a Deus não, mas o nosso país tem alguns casos, tem surto ativo em São Paulo, Rio de Janeiro e no Pará. Então vamos explicar para que você se preocupe ainda mais com a sua saúde e a saúde dos seus filhos. Vamos mostrar um vídeo e doutora Amanda vai explicando para a gente aqui uma aula, né? Vamos trazer essa aula explicativa aqui para quem está em casa. Aqui seria um vírus, doutora? Sim, o vírus do sarampo ele tem a capacidade de penetrar no organismo pela via aérea. Então, ele é eliminado em gotículas, na tosse. Aí foi um espirro, né, doutora? Um espirro ou uma tosse. E aí ele entra pela via aérea do outro indivíduo. Também pode entrar pela mucosa conjuntival, que é na questão ocular. E através das células desse tecido, ele penetra no organismo. O vírus é uma partícula que tem uma multiplicação intracelular, então ele precisa penetrar no organismo. Ele vai se multiplicar e ele vai causar, após o período de contato, uma média de 12 a 13 dias após o contato,
vão começar a aparecer os primeiros sintomas, que são aqueles sintomas... Incubação é, doutora? O período de incubação clássico do sarampo é de uma média de 12 a 13 dias. Posteriormente, os sinais gripais se iniciam. E aquela imagem na corrente sanguínea, né? Esse vírus já entra na corrente sanguínea e começa os primeiros sintomas. E aí os sintomas iniciais são os sintomas respiratórios, coriza, tosse importante, o paciente fica prostrado, pode ter conjuntivite e é muito comum que a criança apresente fotofobia, que é a dificuldade da luz. Essas manchas vermelhadas, né, doutora? É o que a gente logo lembra do sarampo. Elas aparecem assim de imediato ou levam um certo tempo também para aparecer? Uma média de 4 dias para aparecerem após o início dos sintomas gripais. E nesse caso aqui, a preocupação é lavar o local? Tem algo específico para tratar aqui essas manchas ou elas vão desaparecer? As manchas da pele, elas desaparecem sozinhas, elas não transmitem a doença, o que transmite é a via aérea. Então isso a mancha é importante da pele... que as pessoas às vezes pensam, né, doutora? Que o contato com outra pessoa vai ter essa doença. Não o contato com a lesão da pele, mas a gente tem que lembrar de lavar as mãos e não estar com as mãos sujas de conteúdo da cavidade oral e nasal. Vamos dar sequência aqui no vídeo para você explicando, doutora, para a gente. Geralmente a progressão do sarampo é da cabeça para o resto do corpo, que a gente chama de crânio caudal, e habitualmente polpa a palma da mão e a planta dos pés. Dentro da cavidade oral, antes de aparecer essas manchas vermelhas, pode aparecer umas manchas brancas. Pequenas, né, essas manchas? Pequenas, que podem ser até um pouco azuladas e que são efêmeras, duram em média 72 horas. Elas incomodam? Chegam a doer? Não, geralmente não tem sintoma de incômodo como aftas. Elas são manchas mais sutis. São menores, né? Parece um pouco com a afta, mas não é. Vamos seguir aqui com o vídeo para a gente aprender mais. Que aula, doutora, estamos tendo agora pela manhã aqui no programa? Aqui é a vacinação? Explica para a gente, doutora. A vacina ela pode ser feita subcutânea ou pode ser feita intramuscular. O efeito é igual e deve ser feita na criança, ela é feita na musculatura da perna. Aí, no caso, essa vacinação tem que ser feita antes, tendo o sarampo. É indicado ou se faz a vacinação mesmo a pessoa já estando infectada? Havendo o contato e a confirmação de que eu tive contato com alguém com sarampo, até 72 horas após esse contato, se eu não tinha a vacina, eu posso ser submetida a uma vacinação de bloqueio para proteger do contágio da doença. E essa vacinação de bloqueio também é feita no sistema de saúde, no sistema público de saúde? Então, a rotina disponibiliza a vacina de sarampo. Agora, esse é um ponto importante, porque havendo um caso de sarampo, normalmente esse paciente é uma criança, então ele pode estar numa creche, ele pode estar numa escola, ou se for um adulto, como foi o 2018, que foi um trabalhador de uma empresa. Então é importante que as escolas, as creches, os cursinhos, todos os estabelecimentos onde tem esse aglomerado de crianças, ou empresas onde tem os profissionais, eles abram a porta e tenham transparência para que permita a gente entrevistar e fazer esse bloqueio nos não vacinados. E esse bloqueio é parecido com o da meningite, né? Porque quando tem um caso de meningite, a gente vê que o local é isolado, a criança também ou o adulto precisa ficar em isolamento para não transmitir. O da meningite é com medicação, né? Da meningocócica. No caso do sarampo, é para o que a doutora falou, existe um prazo que a gente consegue ou evitar ou atenuar os sintomas e evitar a transmissão naquele grupo. E muitas vezes a escola fica com medo do estigma, da notícia, mas na verdade a notícia pior é ter um surto dentro da escola. Um caso vira 2, vira 10, a transmissão é muito grande do sarampo. Então, diante da suspeita, as famílias abrirem informação para vacinar os irmãos, os outros familiares e os estabelecimentos em que aquele paciente está inserido. Aí, doutora, por ser uma criança, né, é um ser menor, o espirro vai ser menor também, menor proporção. A gente tem como dimensionar, uma criança pode infectar mais quantas outras crianças naquele ambiente? Tem como dimensionar isso ou não? Os estudos, eles falam que um caso é capaz de contaminar uma média de 12 a 18 pessoas suscetíveis, independentemente de serem crianças ou adultos. Então, a possibilidade de infecção é realmente bem alta. Vamos entender mais sobre os sintomas, primeiro do sarampo, depois da coqueluche. Vou mostrar aqui na nossa tela, doutora, alguns tópicos. George também, fique atento porque pode surgir uma pergunta para você também. Primeiro sintoma, né, e muito comum, febre acima dos 38 graus. É um pouco inespecífico esse sintoma, mas também é presente, né, doutora? A gente precisa destacar. É um sintoma praticamente obrigatório do sarampo.
e vem acompanhado de uma prostração importante do indivíduo. Fica E geralmente no começo, doutora? A febre geralmente é no começo e se prolonga por uma média de 48 horas do momento que aparecem as manchas vermelhas. Se você tiver um prolongamento maior da febre, tem que pensar que possa estar acontecendo uma otite, uma pneumonia, algo com complicação. O segundo sintoma, dor de garganta e aquela tosse seca. Os sintomas da via aérea, eles são extremamente exuberantes no começo do quadro, por conta do fato de o vírus entrar pela via aérea. E pode ser confundido esse sintoma com outra doença? Sim. Algum problema respiratório? Eles são extremamente confundidos com os quadros gripais em geral. Isso, às vezes a pessoa recorre à automedicação. Pode agravar também a situação do quadro de sarampo se a pessoa se automedica, doutor? Ele pode retardar um pouco o diagnóstico e retardar o início do tratamento adequado. Vamos ao próximo tópico. Na sequência a gente vê aqui outro sintoma, dor muscular e aquele cansaço excessivo. Isso também já de início? Isso é uma característica que acontece bastante no sarampo, esse cansaço excessivo, a pessoa fica sem conseguir realizar as atividades habituais por questão de prostração mesmo. Conjuntivite, olhos vermelhos, né? Aquela vermelhidão nos olhos, a partir do início já? Sim, e é um quadro exuberante, muita vermelhidão, muito lacrimejamento e é marcante que a criança não consegue ir ao sol nem se expor a uma luz muito forte pela questão da fotofobia. Na sequência, vamos aqui conferir. Próxima tela fala sobre as manchas vermelhas na pele, sem relevo, que se espalham pelo corpo. Geralmente começa na cabeça, né, doutor? Isso. Por trás da nuca, na região de face, e depois vai se espalhando pelo corpo e para os membros. As manchas brancas, elas geralmente vêm antes da mancha vermelha. Essa branca do interior da boca, ela geralmente vem antes da mancha vermelha. Aquela que a gente conferiu no vídeo, né, doutora? Parece uma afta, mas é menor. Isso, ela começa, em média, 2 dias antes das manchas vermelhas aparecerem. Naquela época dos quadros gripais ainda. E elas ficam por volta de 1, 2 dias coincidente com as manchas vermelhas e depois fica só as vermelhas do corpo. Se deparando, né, com qualquer desses sintomas, o importante é procurar o especialista para avaliar. Pode ser uma simples virose, mas pode ser também o sarampo, que merece sim sua atenção, porque é uma doença que está em surto aqui no nosso país. Aqui em Pernambuco não tem nenhum caso, e daqui a pouco a gente vai explicar um pouco mais sobre a coqueluche e vamos voltar também a falar sobre o sarampo e responder a sua pergunta. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, participe aqui do programa, mande sua dúvida aqui, daqui a pouco a gente volta e vamos responder ao vivo. Licença aqui aos convidados, vamos a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje aqui no programa estamos aprendendo um pouco mais sobre o sarampo e também a coqueluche. No bloco anterior do programa explicamos os principais sintomas do sarampo e agora vamos explicar para você que está em casa os principais sintomas da coqueluche. Vamos conferir aqui na nossa tela e vamos explicar para você, querido telespectador, os principais sintomas da coqueluche. Tem estágios, doutora? No primeiro estágio aqui a gente confere. Os sintomas eles são mais parecidos com um resfriado. Como é que a gente destaca aqui esse primeiro estágio da coqueluche? Esses sintomas no início eles começam com coriza simples, com uma tosse que não é tão exuberante logo de início, com uma criança que realmente parece que está gripadinha, como a gente chama, um resfriado comum, para depois passar para a segunda etapa. Que seria o segundo estágio, né, da doença, que ela vai se desenvolvendo. Primeiro são esses sinais de gripe, né, parecido com um resfriado ali. Próximo estágio da sequência, vamos conferir. Estágio 2 fala sobre que os sintomas são do resfriado, tendem a desaparecer, mas a tosse ela fica pior. É uma tosse seca, doutora? Sim, aí é o quadro marcante da coqueluche. Quando a criança tem aquela tosse seca e que vem em acesso, uma atrás da outra. Às vezes não dá tempo de tomar o fôlego entre um quadro de tosse e outra e pode acontecer um episódio de cianose, que é ficar roxinho, como o Dr. Paulo falou inicialmente no vídeo. E é o quadro mais clássico, digamos assim, da coqueluche. Vamos à próxima tela, que é o próximo estágio, o próximo terceiro e último estágio. A pessoa ainda apresenta alguns sintomas, né, mas se sentirá melhor, se sentirá recuperado, mas ainda vai estar com a doença, doutora? A tosse ela demora um pouco mais a ir embora, em uma média de 2
a 3 semanas, a criança ainda pode apresentar tosse. Mas ela começa a produzir os anticorpos de defesa contra a doença e vai melhorando. Ou, se o tratamento for iniciado, ela também vai começar a apresentar a melhora. Aí tem algum estágio, né? Um desses estágios que a gente conferiu em que a transmissão ela fica menor, né? Tem menor possibilidade de transmitir a doença ou não? Passando pelos 3 estágios, a possibilidade de transmitir é a mesma? A coqueluche, ela começa a ser transmitida 2 dias antes do aparecimento dos sintomas do estágio 1. Poxa. Então, na verdade, a bactéria já mora com o indivíduo, já está lá no indivíduo e já pode ser transmitida. E ela fica com uma transmissibilidade por uma média de 15 dias. No caso, a gente acompanhou que o sarampo não tem surto em Pernambuco, mas a coqueluche a gente viu que existe aí, né, um aumento no número de casos notificados e confirmados também. Então, mais atenção ao papai e à mamãe para a coqueluche. Não negligenciar o sarampo, mas assim, como está tendo caso e esse número vem aumentando cada vez mais, a gente precisa redobrar a atenção, se preocupar com a caderneta de vacinação, porque a forma mais correta de prevenir a coqueluche também é através da vacinação. Mais de 100% de notificação e também mais de 100% de confirmações aqui no nosso estado. Exatamente. Pernambuco ele está com uma elevação, né, está em epidemia de coqueluche, uma elevação mais que o dobro dos casos em comparação ao ano passado. E a gente, apesar da campanha que a gente fez, que vinculou a gripe, com todas as atualizações, a gente tem que garantir todo mundo. Todo mundo que tiver com a vacina pendente, fazer essa vacinação. A gente falou da questão da gestante. Sim. Me lembrei também que nós temos os cuidadores. Então, quem trabalha com criança, que tiver bebê em casa, às vezes não é a mãe que fica só com esse bebê, é a avó, ou uma babá, ou uma pessoa que trabalha no serviço com vários bebês, principalmente com menos de 6 meses, é importante estar vacinado também. Está coberto também. Do sarampo tem aquela característica, né, doutora, bem marcante, que é aquelas manchas vermelhas pelo corpo. Na coqueluche não tem nenhum sinal na pele. Não. Só são os sintomas, né, Respiratórios. respiratórios. Às vezes, de tanto a criança tossir, ela pode até ficar com umas manchinhas vermelhas no rosto, de extravasamento de sangue, mas pelo excesso de tosse, e não como uma característica da doença, como no caso do sarampo. A gente aprendeu também, quer complementar? Não, é só essa questão respiratória mesmo. A gente aprendeu, né, com muita propriedade aqui no decorrer do programa, que as pessoas de todas as faixas etárias precisam ter ali 2 doses da vacina, né, doutora, para proteger contra o sarampo. Mas jovens de 15 a 29 anos nascemos, né, em uma época em que a segunda dose ela não fazia parte ali do calendário nacional de vacinação. Muita gente não tomou essa segunda dose, por isso estão totalmente desprotegidas? Não. Não, né? Totalmente não. A vacinação de uma dose, ela tem uma eficácia de proteção de 93%. Então já é uma eficácia alta. Quando a gente passa para a aquisição da segunda dose, a gente levanta essa taxa para 98%. E por isso que a gente hoje preconiza 2 doses. Mas inicialmente, quando a vacina foi instituída no Brasil, foi na década de 60, essa vacina era em uma dose. E se acreditava que a vacinação seria eficaz, e realmente foi. Diminuiu muito o número de óbitos na época. Então, de 15 a 29 anos, precisa se preocupar, fazer o reforço ou não? Como é que a gente orienta essa parte da população? É preciso fazer o reforço? Atualmente, Chamado, né? o posicionamento do governo vai depender de como essas situações de surtos foram controladas ou se alastrarem pelo resto do país. Atualmente, a recomendação é que sim, que se complete a segunda dose, por conta desse novo calendário que é de 2 doses. Mas essa pessoa não está completamente desprotegida. Por falar em proteção e vacinação, a gente explicou que uma época aqui no nosso país o sarampo, né, ele foi erradicado. Quando a gente diz erradicado, é o mesmo que dizer o que, Gelvis? Então, até 2000 nós tínhamos a transmissão sustentada do sarampo. Ou seja, ele circulava em Pernambuco e você não sabia quem transmitia, feito uma gripe hoje, né? Para quem? Então, era uma transmissão, você perdia a cadeia de transmissão. Então, de 2000 para cá, nós temos casos esporádicos, sempre relacionados a viajantes, que se distribuem em maior ou menor amplitude. Pelo comportamento desses últimos surtos no Brasil, eles não configuraram o que eles chamam de transmissão sustentada, apesar de serem muito amplos, em Pernambuco foi 1 ano,
eles não configuraram essa transmissão que seria descontrolada. Então, o Brasil, teoricamente, ainda não perdeu o certificado de erradicação. Mas nada disso assim, reflete no risco. O risco hoje nosso ele é alto, o risco hoje ele é iminente, porque a gente está cercado por estados com sarampo. Tivemos o caso do ano passado que foi importado do Amazonas, que nós controlamos bem. Mas à medida que eles aparecem em múltiplos focos, à medida que se propaga o sarampo no país, vai aumentar a pressão para o Pernambuco. Então a gente só vai estar realmente protegido se a gente se vacinar. E lembrar que o sarampo mata. Então não é o sarampo, não é uma doença, e o coqueluche também mata. Não é uma doença que a gente chamava de doença de criança, que é bom ter para todo mundo ficar logo imunizado. Né? Doenças infantis precisam apresentar ali na infância para não ter complicação na fase adulta. Então aquela frase, sarampo mata, coqueluche mata e a vacina salva. Então coloque isso na sua cabeça. Colocar isso como mantra para proteger nossas crianças. Só a título de informação, né, o certificado ele foi concedido ao Brasil pela Organização Pan-Americana de Saúde em 2016, certificado de erradicação do sarampo. E a gente corre o risco de perder por conta desse surto, né? Ainda não perdemos. Tecnicamente, nós tivemos um surto que durou 1 ano aqui em Pernambuco, um que durou um pouco mais de 1 ano no Ceará, e na região norte, em cada estado, ela durou 1 ano. E mais ainda agora pegando no Amazonas. Na verdade, esse título ele é simbólico, ele é para estimular os serviços dos países a trabalhar e a procurar uma meta. Manter um padrão ali, né, e atingir aquela meta. O Brasil não perdeu, mas a importância dele é motivar os serviços a manter essa meta e o sendo por fora. E hoje a nossa motivação, na verdade, é a nossa saúde. Então, vamos correr essa vacina. A melhor forma de prevenir as doenças através da vacinação, né? Porque se você não prevenir, contrair o sarampo, por exemplo, o sarampo tem algumas complicações em específico, né, doutora? E a gente vai mostrar aqui na nossa tela algumas dessas complicações para deixar você ainda mais bem informado sobre as complicações do sarampo. Vamos conferir aqui na nossa tela essas complicações. Elas podem aparecer, né, em vários casos. As infecções respiratórias, elas fazem parte, né, dessas complicações, doutora? Sim, o sarampo, na hora que ele atinge o indivíduo, ele diminui um pouco a capacidade do indivíduo se defender de outras situações. E aí fica mais exposto a infecções respiratórias por bactérias, assim como otites. Que é aquela inflamação no ouvido. Isso. A doença diarreica é uma média de 8% dos casos. E doenças neurológicas são mais raras, mas são possíveis. Uma que não está, que é importante a gente lembrar, é a questão de cegueira. Sim, é mais comum na população de desnutridos. E por isso a gente tem que lembrar, porque ainda temos casos de desnutrição no Brasil, para cuidar dessas crianças com a aplicação da vitamina A. Eu muito ouvi também, né, na fase da adolescência, as pessoas comentando, tem que vacinar as crianças porque se pegar sarampo, pode cegar, que é uma doença muito grave. Essa afirmação falada lá no tempo da minha avó, né? É verdadeira. É verdadeira. E preocupa ainda hoje vocês médicos. Sim, porque como ele tem capacidade de penetrar pela mucosa dos olhos. Então, a replicação a nível ocular, ela também existe e pode causar destruição das células oculares, que tem a ver com a questão da visão. Por isso que um dos tratamentos é a vitamina A, que é uma vitamina que atinge os tecidos oculares. Então, para não ter nenhuma complicação dessa, é tratar se tiver já com a doença, né, doutora? No caso, se houver a documentação de que já há um otite ou que já há uma pneumonia, tem que iniciar antibiótico direcionado para essa complicação. Porque nem todo mundo que tiver doença vai ter uma dessas complicações, né, doutora? A maioria não. A maioria não? A maioria não. A gente lembra também que o Brasil, agora falando sobre vacinação, peço licença, doutora Amanda, porque o Brasil tem um modelo considerado exemplar, né, quando o assunto é calendário de vacinação. Aqui em Pernambuco, esse modelo tem recebido elogios também? Vocês têm mais elogios do que críticas? Como é que a gente explica e como é que funciona esse modelo aqui no nosso estado? Então, Pernambuco segue o modelo do Brasil, o calendário nacional de vacinação. Ele todo ano ele é atualizado, ele tem mais de 30 vacinas, variando para cada idade. Vacina de crianças, vacina de adolescentes, adultos, até vacina de idosos. Então, a gente tem um grande diferencial do resto do mundo. Quando a gente acompanha o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, em muitos países as vacinas lá são pagas. Então, o Brasil não é só modelo enquanto vacina disponibilizada, mas também pela gratuidade da vacina.
Então, a gente não tem desculpa de não se vacinar. Se em outros lugares tem um fator econômico que pode atrapalhar o acesso, ou ter o medo dos pais de vacinar, aqui as vacinas são gratuitas. E outra coisa, o controle é muito grande das vacinas. Todo e qualquer evento adverso que aconteça com qualquer vacina das que estão disponíveis, eles são documentados e acompanhados em nível nacional, estadual e mundial. Inclusive, tem no site do Ministério guias de eventos adversos pós-vacinação, que vai desde aquele soninho, aquela febrinha que dá em algumas crianças, até outras vacinas que tem outras questões. Porque muita gente questiona isso. Mas né? é tudo muito bem documentado. Então, nenhum governo de qualquer lugar é responsável de omitir reação de vacina. Então, o sarampo é uma vacina muito segura, a coqueluche também. E quem tiver dúvida, está lá disponível no site do Ministério esse manual que diz tudo o que cada vacina traz. E isso ajuda a quebrar alguns mitos, né, doutora? Muitos pacientes chegam no consultório com esse receio da vacinação, porque pode trazer algum efeito, né? Falam muito da gripe, quando toma a vacina da gripe, a criança fica logo gripada, o adulto fica logo gripado. Esses efeitos são minimizados e a vacina é segura. Essas vacinas, especificamente dos assuntos de hoje, elas são extremamente seguras e não há documentação de eventos adversos graves em frequência relacionados a essas vacinas. E aí a gente reforça a questão da gestante se vacinar da coqueluche. Porque quem morre mais de coqueluche é o bebezinho abaixo de 6 meses, que só vai estar protegido pela vacina que a mãe tomou na gestação. Então precisa ser tomada essa vacina de coqueluche na gestação. E isso é informado, né? Quando essa mãe ela faz o pré-natal, né? Tem essa informação. Por isso que é importante também destacar que é preciso seguir esse pré-natal. Seguir o pré-natal e naquela caderneta que eu mostrei, há um espaço para que o pediatra ou quem deu assistência a essa criança marque se a mãe tomou ou não tomou essa vacina no período do pré-natal. Ótima explicação, vamos explicar mais coisas. As pessoas que estão participando aqui através do nosso WhatsApp, tem muita gente interagindo, 99209-4819 é o nosso WhatsApp. Aí o Kleber Vital, de Águas Compridas, está participando aqui e ele tem 2 perguntas. A primeira é sobre vacinação. Ele quer saber se a vacina do sarampo protege contra outras doenças também ou é só contra o sarampo. Como é que a gente responde ao Kleber? Atualmente é uma vacina chamada de tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba. E temos também a tetraviral, que inclui a varicela, que é a famosa catapora, junto com essas outras doenças. E da sequência, a pergunta dele é se a coqueluche ela pode evoluir para uma pneumonia. Pode. Também é uma doença que pode deixar com que a criança fique predisposta a ser infectada por outras bactérias que não a bactéria da coqueluche em si. Aí outra pergunta aqui, a pessoa não se identificou, mas pergunta à doutora se tem alguma vacina específica para o prematuro. Tem umas pessoas que dizem, né, que é a penta. Já ouviu falar, doutora, sobre essa vacina? Existe mesmo? A vacina do prematuro, ele segue um calendário que deve avaliar um pouco da idade gestacional corrigida. É um termo técnico que a gente usa, mas que supõe se a criança tivesse nascido no tempo certo, a gente vai vacinando baseado nesse período que seria a data de nascimento. Essa vacina, as vacinas especiais do prematuro, algumas são disponibilizadas pelo governo no Centro de Imunobiológicos Especiais e algumas outras ainda estão disponíveis apenas na rede privada, mas em breve acreditamos que o governo vai conseguir disponibilizar para toda a população. A participação agora da Cristina, que mora no Ibura, ela quer saber o seguinte, para essas 2 doenças que estão sendo debatidas no programa, o governo hoje tem alguma campanha específica para o sarampo, né, a vacinação do sarampo e da coqueluche? Qual a idade, né, do público-alvo dessa vacinação e se o adulto viajar para São Paulo, né, pode ser vacinado e qual documento precisa provar para explicar que vai viajar para São Paulo, para fazer essa viagem? Cristina do Ibura. Então, essas vacinas, elas integraram a campanha da gripe. Então, houve a campanha da gripe e junto da campanha da gripe, ela foi oferecido todas as vacinas que a pessoa tinha pendente, inclusive essas 2. Anualmente, o Ministério faz também a campanha nacional multivacinação, que inclui essas 2. Alguns lugares, como São Paulo, estão sim fazendo campanhas específicas porque eles estão com risco, estão com a circulação lá. Mas a gente não deve esperar isso acontecer aqui, né? Essa vacina, como eu disse, está disponível na rotina. Então, simplesmente
ver um melhor dia, um melhor horário e sair de casa e procurar o posto. Tá lá, não vamos esperar a campanha. Vamos vacinar hoje e amanhã, se a gente tiver com essa vacina pendente. Temos aqui mais participações, a pessoa não se identificou e queria saber o seguinte: a gente poderia classificar a coqueluche como gravíssima, uma doença gravíssima, quando se fala no neném recém-nascido? Sim, principalmente, a gente sempre falou aqui abaixo de 6 meses, mas os mais graves são as crianças abaixo de 2 meses, que geralmente vão precisar de tratamento a nível hospitalar, porque apresentam aquele quadro de cianose ou um quadro de dificuldade respiratória mais acentuado. Nos mais velhos, a gente até consegue fazer tratamento domiciliar. Na sequência, a pessoa não se identificou, mas pergunta o seguinte: as crianças, elas estão mais propensas, né, a ter essas duas doenças porque o sistema imunológico dela não está muito desenvolvido? Tem alguma relação do sistema Não exatamente. O sarampo, por exemplo, se a mãe foi vacinada quando era criança, ela passa para o bebê anticorpos pela placenta durante o período gestacional. E por uma média de 9 meses a 12 meses, a criança ainda tem esses anticorpos. Então, teoricamente, nesse primeiro ano de vida, ela estaria protegida pelos anticorpos que recebeu da genitora. No caso da coqueluche, é uma doença que essa passagem ela é um pouco mais curta, através da vacina feita na gestante, e a gente precisa tomar um pouco mais de atenção com a criança, um pouco mais precoce do que o sarampo de fato. Ótima explicação, tem muitas pessoas perguntando aqui no nosso WhatsApp. Prometo a você que daqui a pouquinho a gente volta e responde sua dúvida. Ainda há tempo também de você mandar sua pergunta no 99209-4819, é o nosso WhatsApp. Participa aqui com a gente. Licença mais uma vez aos convidados, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Pegue papel e caneta, anote as vagas e boa sorte! Preste muita atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Vamos conferir juntos aqui muitas oportunidades. Olha só, 3 vagas para marceneiro, 3 oportunidades. Para você preencher uma dessas vagas, a exigência é que você tenha ensino fundamental completo, experiência de 6 meses, salário a combinar. 3 vagas para marceneiro. Vamos na sequência, mais oportunidades de emprego, vamos conferir juntos agora. Uma vaga para encarregado de frios, uma vaga. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.675 é o salário, uma vaga para encarregado de frios. Na sequência, agora temos, vamos ver, 4 vagas para montador, 4 vagas. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.150 é o salário, 4 vagas para montador. E você que está em casa, se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, o papel e a caneta que você pegou no começo, anote agora o telefone para contato, é o 3355-2900, 3355-2900. Mais uma vez, desejo a você boa sorte nessa busca por uma recolocação no mercado de trabalho. E a gente segue aqui com o programa, vamos falar mais sobre sarampo e coqueluche. Tem muita gente participando, mandando aqui perguntas no nosso WhatsApp, 99209-4819. 99209-4819, aqui o nosso WhatsApp. E a gente vai começar a ler as perguntas aqui da sequência. A pessoa não se identificou, mas queria saber o seguinte: as complicações da coqueluche são muitas? Vamos explicar, a gente ficou do sarampo, não foi, doutora? Da coqueluche, a telespectadora está cobrando aqui. Tem muitas complicações também? As complicações, elas podem ser simples, mais leves, e podem ser quadros graves. Uma complicação que pode acontecer, por exemplo, é uma hemorragia da mucosa conjuntival. A parte branca do olhinho da criança pode ficar vermelha de tanto a criança tossir. Outra complicação, que é um termo usado muito pela população, é que a criança vai embora na tosse. De tanto ela tossir, ela perde o fôlego e a mãe tem que
meio que dá uma chacoalhada na criança para ela recobrar. A gente vê essa queixa aparecendo bastante. E existem casos raríssimos, documentados, de o acesso de tosse levar a algum tipo de hemorragia mais séria a nível cerebral, mas que é muito pouco encontrado na prática. Vamos voltar a falar sobre imunização, né? Sobre a importância da vacinação. Para essas doenças, existe alguma contraindicação de tomar a vacina? Tem algum grupo em específico, doutora, que não pode ter essa contraindicação da vacina? Para a vacina do sarampo, como é uma vacina que o vírus é vivo, mas atenuado, ou seja, enfraquecido, essa vacina ela não pode ser dada em pessoas que tenham algum problema da imunidade. Pessoas que tenham algum tipo de câncer, que fizeram algum tipo de transplante recentemente, pessoas que tenham doença da imunidade, pessoas que convivam com o vírus do HIV, não podem tomar essa vacina. E aí entra a importância de que o resto da população esteja vacinado para a gente ter um papel de cidadão de proteger esse indivíduo que não pode tomar a vacina para se proteger. E isso é muito importante a gente reforçar, que essa vacina previne não só o indivíduo. Se eu estou vacinado, né, eu não vou transmitir a doença para quem está ao meu redor, né? É importante ter essa participação de toda a família, porque exige ali, né? Porque gestante também não pode, né, doutora? Isso. Do sarampo específico, então toda a família tem que estar com essa caderneta atualizada. Isso pode ser feito através do Sistema Único de Saúde. Correto. Inclusive, assim, a vacina do sarampo tem essas 2 doses, como a doutora falou, tem uma parte da população que não converte, por isso que tem essa segunda dose. E, vamos dizer, nesse interim, caso a pessoa adoeça, essa doença ela vem mais branda ou vem com menos poder de transmissão. Então, mesmo uma dose de sarampo, ela já é importante para diminuir o impacto da doença no indivíduo e a transmissibilidade dela para a comunidade. As 2 doses são importantes para todo, para a grande maioria, uma dose já protege, a mais quantidade nas 2 doses, mas uma dose só já é importante para diminuir esse impacto. A pergunta da sequência é da Carla Andrade, ela que mora em Boa Viagem. Carla quer saber o seguinte, doutora: quem vai participar de uma atividade pontual com um número grande de pessoas, de crianças, na verdade, deve se vacinar, né? Ou só se vacina quem vivencia assim isso com regularidade, trabalhar com muitas crianças? Um trabalho eventual. Atualmente, a vacina da coqueluche, ela não está disponível a nível de rede pública de saúde para essas situações, mas ela pode ser tomada e é uma vacina interessante de ser tomada nesses períodos de surto. No calendário de vacinação habitual, essa vacina ela já deve ter sido feita dependendo da idade dessa pessoa e provavelmente a pessoa é protegida, embora a vacina de coqueluche chegue na faixa dos 80%, diferente da do sarampo que chega quase na faixa de 100% de proteção. Já a do sarampo, o ideal é que a população como um todo, como a gente já falou aqui, esteja com a cobertura acima de 95% para que a gente consiga erradicar a doença. Ótima explicação. Outra pergunta aqui, a telespectadora ouviu a gente tocar o nome varicela aqui no decorrer do programa. Ela disse que a avó dela está com a varicela, tem 43 anos e a preocupação da família é de que, será que essa vovó, né, pode transmitir a varicela para os demais componentes ali daquele grupo familiar? 2 coisas precisam ser verificadas, se de fato é varicela, e aí precisa ser avaliado por um médico, um clínico, e havendo o diagnóstico de varicela, ela pode sim ser transmitida a todas as pessoas que não sejam vacinadas. O risco de transmissão existe. É daquele mesmo vírus da catapora? Ou é a Isso, é a catapora. Né? É o nome popular, é a catapora. Que não é comum, né? 43 anos ter a doença. Não, é incomum. É um pouquinho tardia. Isso. Vamos seguir aqui com mais participações. Outra pergunta se a vacina, né, contra o sarampo e a coqueluche, também essa vacina a gente pode encontrar nas clínicas particulares? Pode. Também, né, doutora? A vacina da coqueluche, ela tem um nome um pouquinho diferente na rede privada, porque o componente pertussis, que é o nome da bactéria, ele é um pouco diferente na rede privada, mas ele tem a capacidade de proteção semelhante ao da rede pública. A capacidade de proteção deles são praticamente iguais. Aí esse surto aqui no país, né, tem alguma relação com a chegada dos imigrantes? É a pergunta aqui do telespectador, que mora em Olinda, não quis se identificar. A crise lá na Venezuela, que trouxe muita gente aqui no nosso país, a gente pode dizer que isso foi também um dos potenciais
motivos para ter esse surto novamente aqui no Brasil? Se nós estivéssemos vacinados, qualquer imigrante que estivesse circulando aqui de qualquer lugar, da Venezuela, onde está tendo um surto, ou da Europa, ou dos Estados Unidos, não teria risco de transmissão para a gente. Então, claro, havendo circulação, houve circulação na Venezuela, está havendo, há circulação nos Estados Unidos, há circulação na Europa. Havendo circulação, qualquer viajante, seja imigrante, seja trabalhador, seja turista, pode trazer o sarampo para cá. Então, mas nenhum deles vai nos afetar, vai nos ameaçar se a gente estiver vacinado. Então não tem que ter medo de imigrante, não tem medo de turista, nem de viajante nenhum. Os casos atuais de São Paulo não têm a ver com os casos da Venezuela. Eles são importados da Europa e Estados Unidos. A Ucrânia, atualmente, é o principal importador de sarampo, digamos assim. Exportador de sarampo. E se a pessoa não estiver vacinada, né, doutora, pode ser no Brasil ou no Japão, ela pode pegar a doença. Pode pegar. Aí outra pergunta é se o sarampo só se pega uma vez. Sim, habitualmente, ter tido a doença vai garantir uma imunidade duradoura para ao longo da vida. A outra da sequência, se a pessoa encostar numa pessoa que está com sarampo, pega a doença, doutora? Se onde ela encostar tiver secreção respiratória, ela pode pegar a doença se essa secreção entrar pela via respiratória dela. Então, se preocupar também com a higiene pessoal, né? Lavar sempre as mãos. Lavagem das mãos é uma coisa que é para todas as doenças. Isso é uma coisa importante para toda doença respiratória, inclusive gripe e outras também, né? A gente não presta atenção, mas a gente coça o nariz e o olho milhares de vezes por dia. Então, se a gente está num ambiente com grande aglomeração, principalmente assim, carnaval, ou uma reunião, alguma coisa, você não sabe se aquela pessoa está com sarampo, ela pode não ter tido ainda os sintomas. Então, ter como rotina ter sempre até uma mania de lavar as mãos, se possível, de álcool gel, não espirrar na mão. A gente costuma espirrar novamente aqui, ó, no antebraço, que evita de você seguro, espirrar na sua mão e apertar a mão da outra pessoa. E essas medidas que a gente chama de etiqueta respiratória, que previne a gripe, sarampo e diversas outras doenças. Principalmente nessa época que a gente está também, né? Uma época de chuva, as pessoas ficam mais aglomeradas, o transporte público, a tendência é fechar, né, as janelas por conta da chuva. Isso também propicia, né, potencializa a transmissão de doenças respiratórias. O sarampo também entra e a coqueluche também, né, doutora? Exato. A gente prefere lugares fechados. Quando a gente está em época de chuva, a gente precisa estar em lugar coberto e isso vai aumentar a transmissibilidade de doenças. Quem está doente, fica em casa. Isso. Fica em casa. E se tem o diagnóstico, mais ainda, né? Porque coqueluche e sarampo não é brincadeira. Chega a incapacitar essa pessoa de não querer sair para fazer nada, de não querer trabalhar porque não tem disposição. E aí a musculatura. E é melhor ela não querer mesmo sair, portando essa doença. A orientação é que pessoas com sarampo não saiam e não recebam visitas. Assim como a coqueluche, também a orientação deveria ser manter-se afastado do ambiente de trabalho, do ambiente escolar, por esse período de 15 dias de tosse que pode transmitir a doença. Aí vamos fazer... Quer complementar, Jorge? Porque você, na verdade, você não vai saber que é sarampo. É verdade. Então, se você está com febre e está com manchas vermelhas, não saia, não precisa nem saber que é sarampo, só não saia. Para o serviço, né, médicos, mas não saia com esses sintomas de doenças transmissíveis. Aí vamos fazer uma revisão. O diagnóstico, ele é clínico, é numa conversa ali com o paciente, tem tratamento, como é feito o tratamento e se tem a cura e a partir de que momento vocês médicos dão a cura ali para aquela doença? A grande maioria das doenças, em geral, o diagnóstico é clínico. A gente tem uma suspeição baseada nos sintomas que são mais frequentes. E aí a gente suspeita, notifica, as duas doenças devem ser notificadas. E, posteriormente, a gente vai iniciar o tratamento. Paralelamente a isso, a gente vai procurar o agente causador. No caso, como o Jorge já falou, procurando o vírus na via aérea e procurando também a bactéria que causa coqueluche na via aérea do paciente. Cristina, participar mais uma vez aqui do programa, ela quer saber que ela teve coqueluche ali na infância. Ela pode ter novamente a coqueluche, doutor? Pode. Já a coqueluche, doença, não é um quadro que leva a uma imunidade duradoura. É um quadro que pode fazer com que a doença seja recorrente, sim. E o que é pior, ela pode ter sem sintomas e transmitir. Daí a importância de a gente vacinar as crianças. Porque ela pode estar cercada de várias pessoas que podem estar infectadas, transmitindo com pouco ou nenhum sintoma. Aí outra pergunta, né? A pessoa não se identificou, mas quer saber se é mito ou verdade que as mulheres pegam mais sarampo do que os homens?
É mito. É mito, né, doutora? Isso. Não tem Ela é nenhuma- democrática. Não tem nenhuma... Não tem nenhuma distinção, Escolha, não, não. né? Chegou, tem brecha, ela vai atacar. Aí aquela pessoa que perguntou sobre a varicela, que a avó de 43 anos está infectada em casa, a Luana, né, tem 9 anos. Tem vacina também para varicela, doutora? Tem vacina para varicela, inclusive na rede pública. Uhum. Ela mostrou até uma foto que a gente não pode abrir aqui, das lesões na pele, né, que a varicela deixa. É a catapora, que aparece também feito o sarampo, ou é diferente, essas Diferente. lesões na pele? Diferente. A varicela, ela tem uma característica de que as lesões, elas são multiformes. Uhum. Então, eu posso ter uma pequena bolha, que a gente chama de vesícula, eu posso ter uma crosta, que é uma casquinha, eu posso ter uma pústula, que é uma bolinha com pus. É diferente a manifestação clínica quando comparado com o sarampo em relação às lesões de pele. Uhum. Inclusive, me corrija se eu estiver errado, a segunda dose da vacina do sarampo, que é a tetra, traz a vacina de varicela. Isso, com 15 meses. Então, uma dose só já protege contra ela também. Vamos seguir aqui, tem muitas participações, muita gente elogiando aqui os nossos convidados. A gente agradece a participação, você que está mandando perguntas. E a pergunta é a seguinte: caso a pessoa tome, né, uma dose adicional, há risco para a saúde? Não, né, doutora? Você, inclusive, tomou mais do que deveria, né, no cartão de vacina. Não há risco, Uhum. mas há uma oneração não necessária do nosso sistema de saúde, que já é tão sobrecarregado e tão oneroso para o governo. Então, o ideal é que sejam feitas apenas as doses indicadas, já que a proteção é garantida. Uhum. Mas havendo dúvida, como o Jorge falou, havendo dúvida, é melhor que seja feito, já que a doença é muito grave. E ainda cria um efeito que é o seguinte: quando aquele município vai avaliar a sua vacinação, vai ver 100%, 120% de vacina, quando algumas crianças tomaram vacinas a mais e outras deixaram de tomar. Então vai dar a falta de impressão de que está tudo bem, quando tem crianças faltando vacinar. Então a notificação pode ser, né? A notificação de alcance pode ser alterada por conta disso, Isso. a pessoa que tomou mais de uma vacina. Então, mais do que precisa aí, tá tudo bem no geral, mas quando você vê, aquela que bem tomou a descoberto. mais, tirou a contagem daquela que deixou de tomar. Uhum. Aí a outra pergunta é sobre as pessoas que têm reação alérgica, né? Que têm alergia no dia a dia. Tem algum risco de tomar essas vacinas? Vocês têm alguma informação sobre isso? Porque a proteína do ovo, a gente sabe que tem algumas vacinas que têm alergia, não pode tomar, né? Essas não são. Não Essas são, não têm né? a ver com ovo. Uhum. Elas são vacinas com baixíssima incidência de anafilaxia, que é o tipo de reação alérgica mais grave. Então, são vacinas bem seguras. Eu costumo dizer que quem toma a vacina não morre da vacina, mas quem não toma a vacina morre da doença. Então, é uma vacina, de fato, muito segura para ser tomada. Então, você que está em casa, procure o posto de saúde, leve essa caderneta. Caso perder a caderneta, ele pode receber outra lá no posto de saúde Sim. também? Não tem problema não, né? Não. Refaz e começa a contar ali a partir daquele momento que você vacinou. Isso. E se não se lembra se tomou, pode Fazer tomar um reforço. vacina. Fazer um reforço, né, doutora? O cartão de vacina da doutora estava bem preenchido, Tá. né? Tem um, Ah, grupo, ok. tem um grupo importante da década de 70, 80, 90, que não se lembra se tomou. Então, e é esse grupo que, por exemplo, traz muitos surtos. Tivemos os surtos caminhoneiros na Bahia na década passada, tivemos vários surtos com até profissionais de esportes que vinham de países e que traziam a doença para cá. E esse pessoal tem o quê? Tem em média 19, 20, 30 anos. Então, que eles, que se não se lembram de tomar, perguntar ao familiar mais antigo, não tem essa informação, corra para tomar. Tomar a vacina para ficar distante Mal aí não faz. dessas doenças. Vou pedir licença pela última vez, prometo aqui aos nossos convidados, porque no começo do programa a gente fez uma pergunta, a enquete do dia. Hoje a pergunta foi a seguinte: você conhece os sintomas do sarampo e da coqueluche? Das pessoas que ligaram para a gente, participaram, 72% disseram que sim, que conhecem os sintomas. 28% disseram que não, ou que ainda não, porque no decorrer do programa a gente explicou muito detalhado, né? Essa explicação muito detalhada, e você sim pode assistir a reprise aqui do programa às 3 horas da tarde e você vai aprender muito mais sobre sarampo e coqueluche. Agora estamos na reta final do programa para fazer as considerações finais. Quero agradecer bastante ao George Dimec, ele que é diretor do controle de doenças transmissíveis da Secretaria Estadual de Saúde. George, muito obrigado. Aquele último recado, considerações finais, fique à vontade. Então a gente que agradece o espaço. Eu vou repetir a frase que eu mais falei. A vacina salva, o sarampo e a coqueluche mata. A vacina é segura. Então vamos atualizar nossas vacinas nas crianças
e nos adultos independentes, que eles garantem, eles permitem essa transmissão na comunidade. Nossa família pode estar rígida, mas a gente pode ter um parente com essa fragilidade e que ele sim vai agravar e alguns vão até falecer. Então, vamos pensar na gente, pensar na família e pensar na nossa comunidade. Mais uma vez, muito obrigado ao George. Também queria agradecer a doutora Amanda Pereira, ela que é pediatra. Doutora, muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Acrescentando então ao que o George falou, lembrar que quem apresenta os sintomas que a gente falou aqui no programa, que evite sair de casa para locais com contato com outras pessoas, até que possa ter uma definição se está doente ou não e seja liberado por um profissional da área de saúde para voltar ao convívio social habitual. Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Olha só, não se esquece que o nosso novo encontro será na próxima segunda-feira, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente fim de semana, um forte abraço e até segunda, se Deus quiser. Até lá!